Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 6 de agosto. Estamos celebrando com alegria a festa da transfiguração do Senhor. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, neste domingo, dia do Senhor, estamos celebrando a transfiguração de Jesus. Um dia Jesus tomou 3 discípulos consigo, Pedro, Tiago e João, e os levou a uma alta montanha, no Monte Tabor, e lá Jesus se transfigurou diante deles. Ali, o momento da graça, da glória de Deus, que Jesus ali, ele estava levando os discípulos a viverem. E diante dessa realidade, os discípulos ficaram assim meio assustados do que estava acontecendo, mas do meio da nuvem ouviu-se uma voz que dizia assim: Este é meu filho, o qual pus todo o meu agrado, escutai-o. No meu parecer, é o versículo central do Evangelho de hoje. Por quê? O próprio Senhor disse assim aos discípulos, a voz que saía da nuvem: Este é Jesus, o meu filho amado, o qual pus todo o meu, o qual eu enviei. Ouvi-o. Por que ouvir Jesus? Por que, meu filho e minha filha? Se eu ouço Jesus, eu entendo o que Deus tem para mim. Qual o projeto do reino de Deus na minha vida? Se eu ouço Jesus, eu estou entendendo e vou compreender o que Ele quer de mim e vou também encontrar o caminho que me leva para a vida. Se eu ouço Jesus, eu vou então compreender que Deus, Ele é amor, que Deus, Ele é misericórdia, que Deus, Ele é compaixão, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Agora, se eu não ouço Jesus, eu não vou nunca encontrar o caminho que me leva para a vida eterna. Isso é muito sério. Repetindo, se eu não ouvir Jesus, eu não vou conhecer, não vou encontrar o caminho que me leva para a vida eterna. Não vou encontrar. Porque eu não consigo ouvir a verdadeira seta, o verdadeiro, aquele que me mostra, que me aponta o caminho, que é a vida eterna. Ou seja, que é a pessoa do próprio Jesus. Portanto, meu filho e minha filha, tenhamos essa consciência que nós precisamos ouvir o Senhor. Ou seja, nós precisamos ouvir a Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é a vida. Nós precisamos ouvi-lo. É ouvindo o Senhor que nós vamos conseguindo trilhar o caminho para a vida eterna. Caso contrário, vamos ficar para trás. Portanto, peçamos ao Senhor a graça da verdadeira conversão do nosso coração. Deus abençoe você e toda a sua família.
Tenham um ótimo e domingo abençoado a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.